Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje o vídeo é mega especial, porque pela primeira vez, né? Pela primeira vez em todo o GeoGuessr aí que eu já joguei, eu consegui 25 mil pontos no Moving no mapa ACW, que é justamente o objetivo dessa nossa série rumo aos 25 mil pontos. E pela primeira vez eu consegui esse feito. Felizmente eu estava gravando, né? Sempre que eu jogo eu gravo, né? Porque eu sei que pode render qualquer coisa, então eu sempre gravo. E dessa vez eu estava gravando, estava jogando de boa. Não estava gravando vídeo, né? Falando e tudo mais, apresentando nada, mas estava gravando e conquistei, né, esses 25 mil pontos. Então hoje, cara, o vídeo vai ser talvez o último vídeo dessa série, né? Ou enfim, eu já tô com ideias aqui, no final do vídeo eu comento de como a gente continuaria essa série, porque eu sei que a galera curte e eu gosto de fazer também. Mas hoje eu vou comentar o jogo, né? Eu já upei ele no YouTube, o cru, né? O cru. Então eu vou deixar na descrição aí também, quem quiser assistir, né? O cru sem meus comentários, sem nada, que é esse vídeo aqui. Ele tá num listado, eu deixo o link aí pra vocês. Enfim, é isso, galera. É isso. Eu vou comentando aí as rodadas, o que passou pela minha cabeça. Enfim, tudo que eu puder eu vou comentando pra gente acompanhar. Dar dicas aí pra galera de como procurar algumas coisas ou de reconhecer alguns países. Eu vou tentar ser o mais completo possível aqui nesse vídeo aqui, comentando sobre tudo isso. Então, cara, eu tô bem feliz, e vamos lá, cara, vamos lá. Agora a gente tem que pensar em objetivos ainda maiores, né? Que esse aqui é um grande feito realmente. Fiquei bastante satisfeito. Peguei uma seed, pô, relativamente boa, vocês vão ver aí. Então, cara, vou dar um play aqui no vídeo e eu vou pulando um pouco, vou comentando e tudo mais. E é isso, galera. É isso aí. Vamos lá. Então aqui eu tinha acabado de fazer um fail e comecei uma nova rodada, né? Nesse caso aqui em Eswatini, né? De cara a gente consegue reconhecer Eswatini, carro de cobertura branco, né? Na mão inglesa. E, cara, por sorte a minha, Eswatini é um país pequeno. E geralmente quando a gente está em rodovias assim, grandes, digamos assim, a gente consegue identificar, né? Porque basicamente a gente tem sempre referência de relevo. Então, no caso aqui a gente tinha essa paisagem. Eu vou voltar aqui para vocês verem a paisagem. Mas enfim, cara, esse tipo de árvore assim é muito comum em Eswatini, né? E às vezes na África do Sul também. E geralmente é nessa parte mais, como é que eu posso dizer, mais sudoeste do país, né? Aquela partezinha mais sudoeste. Lá no fundo a gente via a montanha, por outro lado a gente via um pouco de montanha também. E a gente estava já numa elevação, né? Você vê que é coisa que a gente está num morrinho, né? Enfim, deixa eu ver se eu vou olhar ali pro outro lado. Acho que eu vou, porque não, aqui já passou. O que eu queria mostrar era o relevo lá do outro lado também. E esse poste aqui de Eswatini é bem comum, né? Que tem esses três, são os insulators aqui, né? Enfim, esses três ganchinhos aqui no poste de madeira é muito comum em Eswatini. Então eu sabia que a gente estava numa rodovia principal e a gente conseguiria encontrar isso em algum momento, né? Buscando no mapa. Então eu acabei indo lá pro local sudoeste do país, né? Eu até imaginei que enfim, as montanhas pudessem estar fora já de Eswatini e na África do Sul, por isso que eu dou um zoom ali bem na fronteira e tudo mais. E aí a gente começa a procurar em uma daquelas amarelas que alinhe mais ou menos com essa direção nordeste e sudoeste. Porque, enfim, essa paisagem é bem comum nessa região do país, né? Então, é uma dica boa, é uma dica boa. A gente tinha um entroncamento, né? Eu estava buscando um entroncamento, a gente estava bem numa curva com um entroncamento. Então, isso também é importante. E, enfim, com o tempo aí eu consegui. Acho que eu demorei uns 2 minutos, não sei. Vou dar uma passada aqui. Ó, eu dei uma olhada de novo no entroncamento como é que era. E era realmente um entroncamento grande, né? Ele é meio que em Y, assim, né? Faz um triângulo realmente. Eu falei, pô, isso com certeza tá mapeado dessa forma. Então, quando eu bater o olho, eu provavelmente vou ter certeza de que é por ali, né? Então, olha lá, tentei ler ali, mas aí a curva tá pro lado errado, né? Aqui a saída tá pro lado errado. Então, ou era a curva que tava pro lado errado, ou a saída tava pro lado errado. Então, enfim, eu consegui excluir as coisas de uma maneira muito fácil. E aí, quando eu bati o olho, dava para saber que era o local correto. Eu acho que eu demorei uns 2 minutos, uns 2 ou 3 minutos nessa
nessa brincadeira aí. Vamos esperar aqui, deixa eu ver se eu tô procurando, o que eu tô procurando a mais aí. Mas eu acho que eu tô na rua errada ainda. Acho que eu vou mudar de rua. Eu acho que vai ser aí, ó. Aí, ó. Não, não é. Cadê? Cadê essa desgraça? Olha, eu já tô vendo o 5K ali, ó. Aí, perfeitamente. Olha lá, o Y. Então, aí eu encontrei, dei uma olhadinha para conferir se era isso mesmo e mandei. Então, bom, foi aí, 5 metros, 5.000 pontos. E aí, cara, eu fui para essa rodada que eu tinha um monte de coisa escrito aqui, né? Então, enfim, aqui é muito fácil a gente reconhecer a Holanda, muito plano, essas faixinhas listradinhas demarcando ali a ciclovia, muito comum. A gente vai ter as placas amarelas, né, em todos os carros aí que vocês conseguirem ver. A gente vai ter placas amarelas, aqui tem até um pouco da língua também. Então, enfim, tudo indicando aí a Holanda, né? Os Países Baixos. Então, reconhecer o país nessa aqui é muito fácil. Ó, é muito plano, campo aí enfim, de plantação, muita coisa canalizada. E aí eu tentei dar uma lida ali, mas o sol estourou bem ali na minha placa, né? E aqui a gente tinha as cidades ali, Monnickendam, Marken e Ilpendam. E aí o que acontece? Geralmente o que a gente faz, né, quando a gente vai buscar, quando a gente tem tipo, sei lá, eu tenho várias indicações numa placa, qual cidade que eu vou buscar, porque essas cidades provavelmente são pequenas, né, lá 5 quilômetros, 13 quilômetros, 5 quilômetros, então assim, geralmente a gente busca pela cidade que está mais distante, porque se ela está mais distante e está sendo indicada, provavelmente ela é uma cidade mais relevante. Esse é o raciocínio, e aí por isso eu fui ao mapa buscando principalmente essa Marken, né? Mas eu, enfim, tava com as outras na cabeça também, acho que se aparecesse esses outros eu identificaria também. E fui nisso aí. Então fui direto ali enfim, para Holanda. E comecei uma varredura mais norte-sul mesmo. Eu imaginei que a gente estivesse mais para o norte do que para o sul. Na minha cabeça inicial era isso. Eu estava dando uma olhada no sul, mas para mim a gente estava mais norte. Então eu dei um zoom não muito forte, né? Para ver se Marken, que na teoria já era uma cidade maior, apareceria. E aqui eu marquei aqui no mapa porque a gente tinha muitas cidades com terminação em AN. Né? E aqui a gente tinha o Marken, AN também. Então isso às vezes ajuda, tá? Em alguns países isso ajuda. Você, tipo, tem regiões que as cidades têm terminações de uma certa forma, ou começam de uma certa forma, tem alguns padrões assim dentro do próprio país. Nem sempre isso dá certo, né? Mas como eu reparei que ali tinha isso, eu falei, eu vou deixar marcado aqui para caso eu queira não encontre, precise de um zoom mais minucioso, começando ali por aquela região. Então, estou indo sul-norte do país, né? Já estamos chegando ali no norte. Ali também tem bastante cidade com EN ali no norte, que era onde eu imaginei que seria. Dei um zoom a mais, não achei Marken, não achei Moniquindan e tudo mais. E, cara, e fiquei. Essa foi uma das rodadas que eu mais demorei, porque apesar de estar escrito e o país ser pequeno, olha onde era essa desgraça. Olha onde era essa desgraça. Eu realmente não fui cego, era um negócio muito no cantinho. Então eu vou pular para a parte que eu encontrei, porque aqui eu basicamente fiquei procurando, dei zoom muito forte, procurei nas regiões onde tinha mais EN e não encontrei, né? Fui encontrar futuramente, aí olha onde era. Bom, continuei procurando, avancei aqui um pouco o vídeo e olha aí, ó. Aqui, encontrei a primeira cidade, né? A primeira cidade não foi nem a Marken, foi a Moniquendam, que foi a que apareceu ali para mim onde eu cliquei. E olha onde era a Marken, cara. Era uma ilhota muito da esquisita ali ao lado. Era um negócio mínimo. Eu acho que estava sendo indicado justamente por ser algo diferente, assim, né? E olha o que era, né? Então realmente não estava aparecendo no mapa. Olha a Marken o que era. Então, beleza. E aí eu tentei encontrar todas as cidades, né? Agora, sabendo uma referência, a gente já consegue ter uma noção boa de tudo. Depois para poder alinhar a rua. Então eu fui tentar encontrar todas as cidades que eu estava lendo ali. Então Munickendam eu já sabia, Marken eu já sabia, e aquela Volendam também estava ali no sol ali. Eu já tinha encontrado, e a Edam, fui conferir se era Edam mesmo que estava escrito, e era. Então faltava só encontrar essa Ilpendam, né, que estava também bastante próximo. Então foi a que eu demorei mais, que ela era um pouco mais ali, ó. Então, ó, encontrei. Então,
A gente já tinha tudo em volta, as direções a gente já tinha, agora bastava alinhar e brincar ali com um pouco as distâncias, né? Para ver quem estava mais perto, quem estava mais longe. A mais perto era Edam, então 4 quilômetros, e a gente pôde triangular. Eu já achei ali uma possibilidade, que é um cruzamento em T, né? Que é o que a gente está vendo, nessa direção, cruzamento em T. Então, tá aí, né? Tá encontrado já, só que eu fui querer ter certeza. Então eu fui ver, sei lá, fui contar as casas ali para ver se estava tudo certo, para ver se tinha alguma outra possibilidade. Então, fui ser cauteloso, né? Fui ser cauteloso. Como eu já tinha 5.000 pontos na primeira rodada, eu quis ser cauteloso aí na segunda, para caso a gente, enfim, conseguisse alguma coisa. Eu reparei ali que do outro lado era plantação, né? Então realmente ali tinham poucas casas. Então com certeza seria ali. E a rodada 2, check. Foi bastante difícil de encontrar. Era bem pertinho de Amsterdã. Mas a gente foi legal. E aí a gente tem, cara, uma rodada que eu me assustei no começo, mas falei, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, uma igrejona ali na frente, beleza. Ali no ônibus tinha alguma coisa escrita que eu imaginei que poderia me ajudar, mas eu não conseguia ler. Enfim, placa da União Europeia e tal. E aqui tem o nome da rua, né? Que eu vou ver agora. Então, cara, vamos de novo aqui no nome da rua, porque essa dica é interessante, cara. Esse G ponto é a abreviação de rua na Lituânia. Então, isso aqui já indica claramente que é Lituânia, né? Faz total sentido com a paisagem. E o nome da rua, Gedimino. G ponto. Então, é o que a gente tinha aí, né? Eu tinha o nome da rua, para caso eu quisesse procurá-la, né? Enfim, bifurcação aí, uma ruazinha parece residencial saindo, e de cara para uma igreja, né? E ali, cara, eu queria ler, né? Principalmente aquela coisa que começa com K ali, porque me parecia o nome de uma cidade, né? Kiprika, não sei. É o que eu tinha conseguido ler, mas, enfim, poderia me ajudar, né? Tava num transporte, parece um transporte da cidade, mas não dava para ter certeza do que era. E uma igrejona, né? Igreja grande, tinha uma certa estrutura a cidade, então assim, não seria uma cidade daquelas microcidades, seria uma relativamente grandinha. Aqui as cores da Lituânia ali também, tudo mais, enfim. Cara, nesse momento eu tava pensando o seguinte, falei, cara, eu já tenho 2.5.000, esse aqui, se eu quiser ficar até amanhã procurando, eu vou achar em algum momento. A Lituânia não é um país muito grande, não tem tantas cidades com uma estrutura assim, então assim, em algum momento eu ia ter que encontrar, tá ligado? Em algum momento eu ia ter que encontrar. Eu tava buscando alguma outra referência, porque eu achei que, enfim, poderia ajudar. Eu tive a impressão que a gente estava com algumas colinas, né, na região, então eu tentei começar minha busca nessa região próxima à Bielorrússia, ali, a Polônia, que tem um pouco mais dessas elevações, né, que a Lituânia é um país muito plano. Então, eu pensei nisso, falei, vou tentar começar por ali, vai que, né? E aí, busquei algumas cidades com K, né? Que eu imaginei que seria o nome da cidade, mas não olha, busquei mais uma com K aí, mas não estava alinhando, não estava fazendo sentido, estava buscando as igrejas também, e nada estava alinhando. Então eu fui aos poucos, né, de cidade em cidade, até, olha o que aconteceu aqui, ó. Eu cheguei nessa cidade aí, o Kumerge, sei lá como é que fala, e, enfim, dando uma olhadinha para ver se alinhava e tal, e olha o que me aparece. Uma rua chamada Gedimino, que é o nome da minha rua, né? Só que eu falei, pô, isso aqui não tá alinhando, não tá legal, não tá alinhando não. Aí eu falei, pô, mas tem que ser aqui, né? O nome da rua é esse, Gedimino. Fui conferir para ver se era isso mesmo, era o mesmo nome. Falei, pô, vamos lá. Em algum momento vai ter que alinhar, né? E aí eu vi ali a rua do lado, né, para ver se ela continuava, que já tinha mudado de nome, Vilnius, sei lá. E aí eu falei, cara, não pode ser nessa cidade porque não alinha, eu vou tentar ver se, sei lá, é o nome da estrada que chega na outra cidade, né? Pra ver se ainda tem o mesmo nome. Então, enfim, o que eu reparei também é que toda cidade tem uma rua chamada Vilnius. E aí eu falei, pô, vai ver que Gedimino pode ser a mesma ideia, né? Pode ser um nome muito comum de rua. Se a gente parar pra pensar, pô, tem um monte de rua aqui no Brasil que tem o mesmo nome, né? Tipo,
em cidades, tipo, toda cidade tem uma Avenida Brasil, né? Tem, enfim, uma Rui Barbosa, uma Rio Branco, sei lá. É comum. Então eu falei, pode ser isso, né? Pode ser isso. Não vou me assustar muito. Vou continuar buscando. E aí fui tentar subir aí para seguir a rodovia, mas não estava dando muito certo. Cheguei numa outra grande cidade. Olha lá, mais uma rua chamada Vilnius, ó. Mais uma. Aí eu falei, pô, então eu vou desencanar com aquela que eu encontrei, porque pode ser que repita realmente. E seguir na minha busca, né? Seguir na minha busca até, enfim, chegar talvez numa coisa que fizesse sentido e alinhasse, né, principalmente. Eu cheguei nessa cidade aí com J, fui dar um zoomzinho ali, achei mais uma rua com o mesmo nome, Vilnius. Então, realmente, provavelmente eu estava numa rua bem comum, né? Uma rua de nome bastante comum. E aí eu encontrei essa cidade, que eu fui bem confiante nela, porque parecia muito o que estava escrito no ônibus, né? Kipro alguma coisa, e era Kupsix, sei lá, eu acho que é isso que estava escrito no ônibus, acho que realmente era isso, ou eu dei uma sorte absurda, mas quando eu bati o olho eu falei, puta, vai ser aqui. Era uma cidade de tamanho médio, e que parecia que estava escrito realmente ali, aquilo ali. E aí, de cara para uma igreja, fui conferir tudinho, e é isso, né? Então, essa não tem muito mistério, e aí vem uma rodada, cara, que eu fiquei muito feliz, porque quando eu vi que era ponte, eu já fiquei feliz, tá ligado? Quando eu vi que era ponte, eu já fiquei feliz. E quando eu vi que era uma ponte cheia de estrutura, eu já fiquei mais feliz ainda. E aí, olha, pô, a gente tá no meio de uma grande cidade, mão inglesa, placa, a gente tinha placa aqui ao lado. Então, mão inglesa, a parte de trás não tem placas amarelas, então indicaria Irlanda. E aqui a gente tem placas, né? Então, placa indicando R168, que é uma rodovia da Irlanda, e não sei se era um Bolt, não sei o que, para Belfast. Belfast fica na Irlanda do Norte, né? Então, enfim, já era uma dica também. Então, eu já sabia o país, já tinha indicação de rodovia e tudo. Eu falei, cara, aqui não tem muito o que fazer, né? Aqui realmente é isso aí, sem muitos problemas. Cidade grande, tinha outra ponte ali, o rio extenso também. Essa bandeira eu não entendi de onde era não, mas enfim. Não me preocupei muito, o rio fazia uma curva. E botei ali e vamos buscar, né? Vamos buscar ali perto de Dublin, perto de Belfast também, né? Que fica na Irlanda do Norte, então a gente estaria por ali provavelmente. O bom é que as rodovias, as R's aí da Irlanda, elas fazem sentido, né? Então elas estão concentradas. As UNs, elas estão meio concentradas aqui. Eu falei, então em algum momento, essa 168, que é a minha, ela vai aparecer. E aí eu fui subindo, achei ali a 166, achei a 167. Eu falei, deve ser nessa cidade aqui mesmo, de Drogheda. E tá aí. Achei a ponte, mas como eu estava na rodada 4 de 5, eu fui conferir, né? Eu fui conferir tudo, conferir se as curvas faziam sentido, se a ponte ali ao lado fazia sentido, se o rio estava alinhado e fazia sentido, porque eu não queria dar bobeira. Então eu já tinha, tipo assim, eu já tinha certeza que era ali, mas eu falei, não custa nada, né? Dei uma olhada lá, dei uma olhada aqui, e bom, era ali, né? Era ali, até botei exatamente em cima o pininho onde eu achei que seria, pra gente fazer os 5.000 pontos. Então, beleza. E, cara, aí quando me veio isso aqui... Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a rodada que veio de último pra mim. Porto Rico. Porto Rico. Em rodovia grande. Porto Rico, rodovia grande. Relevo ao lado. Eu falei, cara... Acabou, né? Aqui vai sair. Tipo, eu juro, quando eu vi essa rodada, eu falei, cara... Aqui vai sair. Custe o que custar, eu posso ficar aqui até amanhã para ter certeza, para encontrar exatamente. Isso tem que ser fácil de encontrar no mapa. Porém, eu estava enganado. Mas, cara, fiquei bem feliz e, tipo, inclusive acho que foi uma das coisas que me fez jogar muito mal essa rodada, porque eu procurei muito mal, porque eu já tinha certeza que ia conseguir, tá ligado? Eu tava meio assim, serelepe, e aí eu acabei jogando mal pra caramba. Mas vamos comentar, né? Bom, basicamente, cara, Porto Rico é o seguinte. A gente tem a mão normal. A gente tem aquela antena que eu dei zoom bem no começo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, vamos aqui. Ó, essa antena aqui nessa parte lateral do carro é muito comum, né? Em Porto Rico você vê esse tipo de antena. Isso é pouco comum em outros países e outros lugares. Então, é um bom indicativo que seria Porto Rico.
Outra coisa também é que Porto Rico tem, cara, tipo assim, usa sistemas parecidos com os Estados Unidos. Então, tipo, o tipo de placa é parecido com os Estados Unidos, apesar de eles usarem quilômetros por hora, quilômetros, né, e não milhas. As placas são parecidas, as estruturas são parecidas, só que é tudo em espanhol, né? E outra coisa também é que não tem placa frontal, né? A maioria dos carros você não tem placa frontal também, é um bom indicativo de Porto Rico. E é uma ilha, né, que fica ali no Caribe, ali, né? E tem bastante relevo, faz sentido ter bastante relevo. E tem muitas rodovias duplas, né? Das principais, muitas são duplas. Então, assim, tudo fazia sentido com Porto Rico. Eu só achei um pouco árido, assim, nesse momento. E por isso eu fiquei até meio, falei, cara, será? Será que não é? Porque eu já tava nessa, né? Tipo assim, eu tava tão feliz que, tipo, falei, porra, vi um bagulho fácil. Eu falei, pô, será que não é? Fiquei meio que duvidando, né? Mas enfim, olha ali o tipo de placa, escrito em espanhol e tudo mais. E aí eu reparei uma coisa, né? Por um lado a gente tinha um relevo e por outro lado a gente não tinha nenhum relevo. Nenhum relevo. Então eu falei, a gente deve estar olhando para a parte do mar, né? Porque se a gente está numa ilha, né, dessa forma, e por um lado tem relevo, por outro não, provavelmente tipo, o lado que não tem, ele deve virar mar, né? Em breve virar mar. Então isso era uma boa referência pra gente buscar no mapa. E ali o relevo, estava analisando o relevo, enfim, eu fiquei bem calmo aqui, tentando gastar todo o tempo do mundo para eu ver o que eu precisava procurar no mapa. Então eu avaliei o relevo, tentei avaliar as curvas, tentei ver o que era essa rua de baixo, se era um rio, se era uma rua. Na verdade era uma rua, né? E eu já fui ali ao sul, né, de Porto Rico. E aquela 2 me chamou a atenção, porque era uma rodovia dupla que cruzava realmente ali, bem na beira onde tinham as montanhas, né? E aí eu fui vendo algumas curvas ali, para ver se alguma fazia sentido, e próximas ao relevo. E cara, aí eu fiquei, olhava para lá porque eu estava tentando entender o que era aquilo ali, para ver se era alguma coisa que eu poderia buscar no mapa, mas eu não consegui, tipo, entender exatamente o que era para me ajudar. E aí, de novo, a 2 continuou fazendo muito sentido, né? Porque ela estava realmente beirando ali enfim, o relevo ali, né? Então agora ela já mudou de nome, aí, um momento que ela alinhava bem, era esse momento aí. E foi isso, cara. Nesse momento, tipo assim, eu não tava pensando mais em nada, eu tava pensando em alinhar até fazer sentido, né? Até fazer sentido. E aí isso foi uma das coisas que eu acho que, sei lá, me fez demorar muito, porque eu tava só procurando coisas que alinhavam e não vendo muito bem, sei lá, se tinha um relevo ali perto ou não, se a gente estava dentro de uma cidade ou não, porque a gente não tava, né? Tava uma coisa mais isolada, até parecia uma coisa mais industrial, não sei. Eu tava muito focado em encontrar, assim, cara, quero encontrar logo para alinhar, e acabei ignorando um pouco o entorno, que eu tanto analisei antes de ir pro mapa. Então, eu demorei muito nessa rodada, tá? Eu demorei muito nessa rodada, e não porque eu tava confirmando e tal, porque eu realmente demorei para encontrar. Encontrei várias coisas que alinhavam, mas, tipo, nada que tava me convencendo, sabe? Nada tava fazendo muito sentido, principalmente por um motivo, né? Que foi uma referência que eu utilizei e que me ajudou bastante. Né? Aí eu comecei até a duvidar, né, de onde eu tava. Comecei a ir lá para cima, e aí... Enfim, foi uma loucura, mas olha aqui à frente. Aqui nesse momento eu voltei à paisagem e eu vi que tinha uma ruazinha aqui ao lado que levava até uma estrutura. Né? Então aquela ruazinha ela provavelmente estaria mapeada, então seria uma referência que eu gostaria de utilizar. E tinha uma rua embaixo, né, também do nosso viaduto. Então eu falei, cara, eu tenho que encontrar algum local que alinhe, que tem uma rua embaixo e que tem a ruazinha saindo lá em cima, levando até aquela casinha, tá ligado? E aí eu fiquei com isso na cabeça, me ajudou um pouco. Mas ainda assim eu demorei muito. Falei, vou passar pela 2 inteira. Aí fui. Aí ali alinhou, mas não tinha nada. E assim foi. Achei. Fui indo. O que eu achei? La Pica, né? Ali passei ali por La Pica. Não era ali, não estava bem alinhado. Então só dei ali uma. Fechei a minha atenção. Aí eu encontrei algo que não estava muito bem alinhado, mas tinha uma rua embaixo. Só que não tinha a rodovia que leva até a casinha, né? Então eu marquei ali, mas já sabendo que possivelmente não seria aquilo ali. E aí a gente vai seguindo, né? A gente vai seguindo. Eu vou passar um pouco aqui.
E aí eu comecei a duvidar, tipo, eu varri lá, falei, pô, não achei nada. Comecei a duvidar de mim mesmo, tá ligado? Falei, pô, será que isso é mais pra dentro do país? Será que isso, pô, isso é na outra costa? E aí eu fui buscando rodovias duplas em todo Porto Rico, basicamente. Toda rodovia dupla que eu achava, eu ia lá, tentava ver se tinha um relevo, se alinhava, mesmo que não fizesse tanto sentido, né? Porque pro outro lado a gente não via nada, não via relevo, não via nada. Então, esse momento aqui foi o momento onde eu tava, tipo, sem pensar, tá ligado? Eu tava buscando rodovia dupla que alinhasse e sem utilizar realmente outras coisas melhores que poderiam me ajudar, né? Me ajudar. Então, perdi bastante tempo nisso, mas acabei voltando lá pro sul porque, pô, era o que fazia sentido, né? Era o que fazia sentido. Cara, eu já tava cansado de passar 1000 vezes pelas mesmas ruas e falar, cara, eu tava pensando já, pô, será que a cobertura, tipo, essa cobertura antiga, isso aqui mudou, já tá mais, tipo, urbanizado, já tem uma cidade aqui em volta, né, pra eu não estar encontrando no mapa exatamente, será que isso aqui já mudou? E eu passava, assim, pelas mesmas curvas e falando, tipo, poderia ser aqui, mas não faz tanto sentido, eu acho que, né, deveria, os elementos deveriam estar mais presentes e tudo mais. Cara, e o que me ajudou, né, sendo bem sincero aí ao final, foi que eu comecei eu tava encucado com isso, falando, eu tava botando na minha cabeça que isso poderia ser aí, né? Essa Roma tava muito distante e tudo mais, enfim. Basicamente, no final, o que eu fiz foi, cara, tentar realmente pegar. Eu tinha praticamente certeza que seria essa rodovia mesmo lá de baixo. Eu falei, cara, eu vou psicografar as curvas, tá ligado? Exatamente a direção das curvas, o formato dela, que ela tem que aparecer no mapa. Eu vou buscar não só uma curva, que é a que eu tô, e sim todo o trajeto que eu consigo ver, né? Então ela vinha de uma curva, depois ela fazia uma curva para chegar onde a gente estava aqui, continuava nessa curva e parecia ir para um semicírculo lá, né? Tipo um semicírculo. E aí eu falei, vou buscar isso, né, do início ao fim, né, para que todas as curvas façam sentido. Eu estava até tentando fazer no mapa, com a minha mão ali, né, com o mouse, o que eu deveria encontrar no mapa. Olha lá. Vem ali, desce, aí ali onde a gente está, e depois ela segue dessa forma. E aí eu fui, né, para o mapa buscar aí realmente alguma coisa que fizesse sentido. E aí ia caindo ali nos mesmos lugares de sempre e tudo mais. Aí achei uma outra ali que, pô, não estava muito bem alinhada, mas não tinha a rua ali ao lado. A curva não estava fazendo sentido, né? Tava fazendo um pouco, mas não tanto quanto eu gostaria. E a gente vai indo, né? A gente vai indo, vai andando, passa de novo ali por curvas que eu já tinha passado anteriormente, até que eu encontro essa belezura aí, ó. Olha só, olha só, olha só. Ali eu já tinha certeza que tinha encontrado, porque estava tudo bem alinhado. E, enfim, eu já tinha visto tantas que estavam erradas, e essa me pareceu muito certa. Então a gente tinha ali aquela estrutura ali em cima, uma rua que levava até ali. A gente tinha a curva vindo exatamente, né, como eu tinha desenhado, como eu tinha previsto. Então, nesse momento eu já tinha certeza que era aí. Mas, de novo, olha lá, tinha um anúncio de um hambúrguer ali que provavelmente era o Burger King ali da frente, que a gente conseguiu ver pelo mapa também. Então, assim, tudo, 100% das coisas fizeram sentido finalmente. Então isso era alguma coisa de salina, de asfalto aí, de produção de brito, sei lá, de asfalto, sei lá o que é. E aí a gente manda aí exatamente 5.000 pontos mais uma vez, finalizando com Porto Rico. E foi isso, né? Foi isso. Então o resultado aí é o breakdown. Acho que eu vou mostrar para vocês o breakdown. Eu posso mostrar. Eu falei um pouco, né? Depois que o som tava gravando, então eu falei um pouco ao final do vídeo. Vou deixar o que eu falei para vocês aí agora, né, no momento que eu consegui esse marco, mas basicamente tá aí, ó, o breakdown, 46 minutos. Enfim, aí estão todos os tempos e todas as rodadas. Então, cara, foi isso. É um vídeo diferente, acho que eu nunca fiz assim, porque realmente eu nunca consegui essa marca, mesmo quando eu gravava sem ser, né, para os vídeos e tudo mais. E dessa vez a gente conseguiu, né? Então, eu não lembro o que eu falei ao final lá, mas eu já vou deixar aqui para que vocês sugiram coisas novas. O que eu tinha pensado em fazer para essa série se manter viva é o seguinte: a gente continuar talvez aí com esse mapa, só que botar moving game e tentar estipular um tempo, né? Então, sei lá, fazer
os 25 mil pontos em 10 minutos. Eu nunca consegui nem perto disso, até porque eu nunca jogo Moving, mas poderia ser algo interessante, né, de tentar 10 minutos aí, Moving Game, no ACW, até para eu melhorar no meu Moving Game também, que não é muito bom. Então acho que seria uma ideia, mas vocês podem sugerir o que vocês quiserem. E é isso, fiquem aí com as minhas palavras finais aí ao final do vídeo. Galera, acho que foi, hein? Vocês devem estar só me ouvindo, não me vendo. Que loucura, que loucura, que loucura. Bom, para finalizar o vídeo aqui, né? Eu acabei... Volta e meia eu faço isso, tá? Isso não é algo, tipo, anormal, assim. Eu sempre, quando eu vou jogar, que eu quero jogar um pouco, eu sempre gravo, né? Porque às vezes pode sair alguma coisa interessante, tudo pra mim pode virar conteúdo. E aqui no caso, cara, eu comecei a jogar justamente com esse intuito aí de tentar buscar uma seed legal. E ela veio, né? E ela veio. Então, demorei 46 minutos, né? 47 quase, aqui pelo tempo total. Então, enfim, eu não sei como eu vou transformar isso no vídeo ainda. Acho que eu vou tentar botar comentado e com a gameplay. E isso aqui seria só o final mesmo, então eu já teria comentado, não vou comentar por cima. Só dar uma, repassada final. Foram 2 minutos e 22 segundos aqui nessa Eswatini. Justo, quando veio esse round eu sabia que seria possível de encontrar, por isso que eu gastei, né, investi o meu tempo. E aqui a gente veio para uma Holanda, cara, que era para ser mais fácil. Eu tava muito em busca desse nome aqui, Marken. Só que, puta, olha o que era, né? Eu achei que fosse ser uma cidadezinha até maior, mas na verdade eu acho que era a menor de todas que eu tinha. Apesar da distância ser maior, então complicado. Mas a gente achou depois de 14 minutos. E aí a terceira rodada, 6 minutos, foi essa aqui da Lituânia, né, cara? Essa aqui da Lituânia, interessante, consegui, enfim, ter o nome da rua. A Lituânia não é um país tão grande, a cidade era relativamente grande, então deu para buscar. E aí também agora... essa aqui foi a mais fácil de todas, né? Tinha a rua, tinha o carro ali. Enfim, era fácil de reconhecer que era Irlanda, tinha indicação aqui para cima e tudo mais. Então aqui foi 1 minuto e 28. E essa última foi a que eu mais demorei, né? Eu não sei porque eu demorei tanto. Quando eu veio a rodada, acho que eu fiquei muito animado sabendo que eu ia conseguir, que eu joguei meio mal, sendo bem sincero. Joguei meio mal, mas depois quando eu a encontrei finalmente, depois de 22 minutos, eu tive certeza que era por ali. Então, cara, enfim, saiu. Muito louco, legal. Fiquei muito, muito feliz porque é a primeira vez que eu consigo nesse mapa, né? Então eu não sei do que vai ser dessa série a partir daqui. Vocês podem até deixar como sugestão. E é isso. Finalizando o vídeo, mesmo que vocês não estejam me vendo, um beijo pra vocês, muito obrigado e até o próximo.